Para dar uma resumida, o planeta Terra é um planeta em quarentena, ou seja, ele está energeticamente isolado dos demais mundos. Portanto, não tem como entrar aqui sem se fractalizar. Agora, se eu acompanho diversas mensagens deste médium, não só a mensagem é importante, mas o médium também é importante. Quem é essa figura? Por quê? É que a pílula da desinformação precisa conter informação. Se não tiver informação boa, a gente não engole. Todas as comunicações, sejam elas a favor ou contra o despertar da consciência, elas acontecem dessa forma. Sejam incorporações ou sejam canalizações. Eu já vou explicar outro tipo de comunicação. Mas antes de complicar no lado do tipo de comunicação, vamos complicar nesse telefone sem fio aí. E para uma comunicação extraterrestre, ou seja, de fora da Terra. O planeta Terra é um planeta em quarentena, ou seja, ele está energeticamente isolado dos demais mundos. Portanto, não tem como entrar aqui sem se fractalizar. Ou seja, dentro da Terra nós temos consciências no nível energético chamado de fractal de alma. Fora da Terra nós temos um nível energético consciencial chamado alma. Lembrando que o conceito de fractal não é pedaço. É só uma manifestação num grau frequencial menor, mais denso do que a alma. Portanto, se eu estou fora da Terra e eu quero falar com alguém que está dentro da Terra e eu quero entrar na Terra, eu necessariamente, invariavelmente, preciso me fractalizar. E aí, se eu me fractalizar, eu entro na egrégora terrestre, nessa quarentena, nessa prisão, e não saio enquanto todos os meus fractais não atingirem um grau energético da volta, ou seja, o despertar da consciência. Então, se eu preciso passar uma mensagem para quem está aqui dentro, mesmo que seja um fractal meu ali dentro, não é inteligente que eu entre na Terra, porque senão eu vou criar mais problema para mim mesmo, certo? Eu vou me fractalizar, eu vou ter mais manifestações minhas dentro da Terra e eu vou precisar, vou cair na roda de Sansara, no esquecimento, tudo que a gente já conversou no canal. Não vou lembrar nem que eu queria passar uma mensagem. E vou depender de alguém lá fora que me passe essa mensagem. Essa mensagem vai chegar como? Prestem atenção. As consciências que estão fora da Terra, extraterrestres, sejam elas com a sua última experiência humana, reptiliana, arcturiana, insectoide, o que vocês quiserem. Ela precisa, num grau vibracional de alma, no 7D, se aproximar o máximo possível da Terra. Tem um momento, tem um limite, em que se você passa, você fractaliza. A Terra tem uma energia eletromagnética que te puxa. É natural isso, não é nada, é só na Terra. É natural de qualquer barreira entre alma e fractal. É um momento frequencial em que ou você fractaliza ou você não passa, como se fosse um muro. A Terra tem um plus aí. É como se fosse uma certa armadilha, e aí é característica de todo mundo em quarentena. Que se você se aproximar, você fractaliza e entra. Tá? É fácil você fractalizar e entrar. Tá? Mas é uma cilada. Agora vamos lá. Eu me aproximo o máximo possível numa distância segura, aonde eu consiga captar fragmentos de consciências que estão nesse campo energético, de consciências que estão no 6D, para que eu não vou acoplar energeticamente, eu não tenho como acoplar energeticamente da mesma forma que o 6D no 5D e o 5D no 4D aqui na Terra. Então, eu tenho um acoplamento mínimo, um acoplamento de ressonância.
É como se eu tivesse duas placas, assim, e eu chegasse, não o acoplamento que acontece do 6D para o 5D, do 5D para o 4D, mas aqui, com um pouco mais de distância, e eu conseguisse enviar frequencialmente informações, ou seja, como se fosse uma antena, um emissor e um receptor que precisam estar, o emissor precisa estar emitindo numa frequência específica e o receptor ter a capacidade de recepção daquela frequência. Vamos fazer uma analogia com rádio? Então, em São Paulo, por exemplo, se você colocar 100.9 na FM, dá a Rádio Jovem Pan, certo? Então imagine que esse aqui está transmitindo em 100.9 e esse aqui está recebendo em 100.9. Essa informação é passada e aí sim é recebida no 6D de acordo com o repertório dessa consciência que está no 6D, que vai passar para a consciência que está no 5D, de acordo com o repertório da consciência no 5D, que vai passar para o médium na 4D, de acordo com o repertório do médium na 4D, fala a mensagem que está recebendo lá do 7D. Tá? Essa é a mensagem extraterrestre para chegar na fisicalidade, da forma de incorporação consciente ou não. Tá? Eu já vou falar um pouco de canalização daqui a pouco, mas eu quero que vocês entendam a questão da incorporação consciente ou não. Ou seja, aqui tem uma consciência extraterrestre falando, a pessoa está falando. Eu estou falando, e aqui eu não estou julgando se é verdade ou não, hein? Canalização do arcturiano, canalização do felino, canalização do reptiliano, canalização do lemuriano, do ano que você quiser. É assim que acontece. Não tem outra forma de acontecer, a não ser que essa consciência esteja dentro da Terra, e aí o que tem? Tem pleidiano dentro da Terra, tem arcturiano dentro da Terra, tem reptiliano dentro da Terra, tem todos esses anos aí dentro da Terra, e aí ele é uma consciência na 5D ou na 6D e utiliza a mesma estratégia que a gente conversou agora há pouco, tá tudo certo. Agora, se ele está fora e está passando uma mensagem através da questão da incorporação, é assim que acontece, não tem outra forma. Ah, mas essa consciência do 8D, do 9D, do 10D, a mesma forma. A do 10 fala com o 9, o 9 com o 8, o 8 com o 7. O 7 transmite a informação para o 6, que passa para o 5, acopla no 4 e a informação vem para cá. Claro que isso acontece instantaneamente. Não é uma coisa que demora 3 anos. Ah, a mensagem está chegando, pera aí um pouco, né? Vamos lá. Não é assim, tá? Então, as verdadeiras canalizações extraterrestres acontecem, não canalizações, mas enfim, as incorporações acontecem dessa forma. Quem está ali passando a informação, invariavelmente, é uma consciência do 5D, que está incorporada no médium, que está acoplada no médium. Não é o extraterrestre, não é... São antenas, tá? Então essa consciência do 5D é aquela, no caso da incorporação sem consciência, não é o extraterrestre que está incorporado. É a consciência do 5D que está incorporado no médium, passando a informação. Tá? Isso não invalida, isso não diminui a importância da ferramenta, nada disso. Tá? A gente só está falando tecnicamente como isso acontece. Qual é o problema aí? Eu já vou falar de canalização. Qual é o problema ali? Mais uma vez, quem são essas consciências que estão no meio? E quem é a consciência do médium? Porque eu posso ter uma consciência fantástica no 7D, passando uma informação. Uma informação para uma consciência no 6D com muita clareza e transparência. Que passa para uma consciência no 5D, um trabalhador incrível, que estuda, que tem experiência, que sabe do que está sendo falado. Uma maravilha. Só que quando chega no 4D, pega um médium com ego inflado, pega um médium achando que ele é o centro do mundo. Vocês já sabem como é que é. O que acontece com essa informação? Se perde. Se perde, porque quando chegar ali na ponta, no médium com ego inflado, vai deturpar essa informação. Aí você vai falar, pô, mas uma consciência inteligente acopla num médium
com ego inflado? Pode acoplar, dependendo do grau e do momento em que esse médium se encontra. Se ele está num processo de negativação pelo ego inflado, as redes ainda estão tentando salvar ele, né? Estão tentando consertar isso. Então é possível haver esse acoplamento. Vai chegar um momento que essa rede vai largar, não vai mais acoplar nesse médium, e aí uma rede do sistema vai acoplar, fingindo que é esta outra rede, vai começar a deturpar a informação e o médium vai cair porque ele tem um ego inflado. Aí é outra coisa. Agora, e se eu tenho um problema não no médium na ponta, mas na consciência do 5D? Porque, gente, é possível. Essa consciência está com pouca informação, essa consciência está desviada, essa consciência está achando que é mais importante do que qualquer outra, né? Tudo isso acontece, gente. Tudo isso acontece. Não é que, mas é igual aqui. Não, aqui é que é igual lá. A fisicalidade é que é igual ao 5D. Não o 5D que é igual aqui. Tá? Então tudo que acontece aqui é espelho do que acontece lá. Então lá também tem vaidade, lá também tem traição, lá também tem um monte de coisa. Fractal é um desdobramento natural experiencial. Ou seja, eu tenho a supramônada, a mônada, o eu sou, a alma e o fractal de alma. Tudo isso é desdobramento fractalizado, é minha rede fractalizada, tá bom? É manifestação daquela consciência numa faixa vibracional mais densa. Laminado é quando eu pego uma consciência e não manifesto a mesma consciência numa outra frequência. Não, eu lamino, ou seja, eu fatio essa consciência, cada pedaço dessa consciência passa a ter um grau frequencial menor e eu acoplo essa frequência num fractal. Tá? Então fractal é o menor é igual ao maior, só se externando, experienciando numa faixa frequencial menor. Laminação, um laminado é um pedaço de uma consciência maior. Tá? Essa é a grande diferença, que sempre está acoplado a um fractal. Então todo laminado é um coabitado. Agora, como que a gente diferencia o acesso de arquivos a animismo? Vamos lá. Para quem está vendo, é impossível. Como é que a gente vai diferenciar? Para quem está escutando, como é que vai diferenciar se o médium está inventando aquilo, querendo ou não, se está vindo da cabeça dele, querendo ou não, se é um arquivo que está sendo aberto, se é uma canalização? Vai ser muito difícil. O médium aprender isso é muito importante. Então essa é uma educação mediúnica. Eu saber da onde que está vindo a informação. Eu, pessoalmente, acredito que é importante. Eu diria que é fundamental eu saber da onde que está vindo a informação. Eu diria que o animismo, e isso é muito debatível, tá? Desculpa, isso é muito discutível, Lucas. Eu acho que merece um vídeo só sobre isso. O animismo ele acontece quando o médium não tem a conexão, não tem o arquivo para ser aberto, mas tem uma pressão dele ou de fora para que alguma comunicação aconteça. E aí ele acaba, propositalmente ou não, criando uma comunicação que não é existente. Essa é a minha análise do animismo. Eu diria que normalmente o animismo acontece do lado negativo da coisa. Acontece, claro, do lado positivo, dentro desse exemplo que eu estou dando aqui, dessa situação que eu estou dando, mas acontece muito mais quando o médium ele acaba subindo um pouco o ego dele ou alguma coisa assim, e ele começa a usar como se ele estivesse realmente recebendo uma entidade, dando ordens ou falando alguma coisa, querendo comandar as outras pessoas ou querendo colocar ordem da forma dele. Então ele finge, consciente disso ou não, que tem uma entidade ali falando, quando na verdade não tem nada, né? Então isso é muito discutível. Agora, o que você perguntou se isso é importante, né? Se isso é relevante, se a mensagem é importante, Lucas, eu diria que a gente precisa prestar atenção na mensagem e no médium. Antes era só na mensagem, né? Hoje a gente precisa prestar atenção no médium. E eu falo por quê. Em termos de uma comunicação, se eu estou avaliando uma comunicação só, a mensagem é o foco. Então eu vou pegar aquela mensagem e vou analisar
O foco é interno, o foco é externo, tem alguém vindo me salvar, sou eu que tenho que fazer o trabalho, todas aquelas perguntas, né? Serviço a outros, todo o conceito com o nosso conhecimento de educação consciencial que a gente tem, que a gente vai levar em consideração se aquela mensagem é verdadeira, não é, para que lado que está querendo levar. Se eu acompanho diversas mensagens deste médium, não só a mensagem é importante, mas o médium também é importante. Quem é essa figura? Por quê? Porque uma das estratégias da oposição é que a pílula da desinformação precisa conter informação. Se não tiver informação boa, a gente não engole. Então, se eu estou numa série de comunicações mediúnicas e eu sou uma consciência que eu quero ludibriar as pessoas, eu preciso começar com comunicações boas. Eu preciso começar com informação. Eu preciso te engajar, eu preciso ganhar a sua confiança. E quando eu ganhar a sua confiança, aí eu vou começar a meter a desinformação. Então eu preciso observar quem é um médium e a informação o tempo inteiro. Então se você acompanha uma pessoa, inclusive eu, inclusive esse canal, inclusive a Educação Consciencial, falo isso desde que eu abri o canal. Sempre observe o meu comportamento, o que eu falo, o que eu digo, se está coerente. Porque eventualmente pode-se perder a coerência. E aí é um indício de que tem algum ruído nessa comunicação, que tem alguma interferência nessa comunicação.